Estamos encerrando aqui a quarta parte dessa carta, faltando aí os próximos versos, que nós terminaremos no domingo que vem com a graça do nosso Senhor. Orientando então para a última parte dessa carta, onde Paulo fala de conselhos. Essa, sem dúvida, os capítulos 9, 10 e 11 são os capítulos mais delicados, difíceis, né, de certa forma, mas que trazem para nós também, traz a luz, a misericórdia, a graça, a bondade do Senhor. E eu quero então convidá-los atentamente a acompanharem comigo a leitura, e farei agora de Romanos, capítulo 11, a partir do verso 25, indo até o verso 32. A palavra do Senhor assim nos diz: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo o Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, não são eles inimigos por vossa causa? Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como vós também, outrora, fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia, à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia, à vista da que vos foi concedida. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Irmãos, não sei se vocês sabem, conta-se uma história, né? Eu não consegui aqui dar toda a veracidade, né? Mas serve como um pano de fundo para o que eu quero dizer nesta noite. Conta-se a história de que o inventor da lâmpada elétrica, que inclusive, pela graça, pela bondade de Deus em o ajudá-lo nesse intuito, nós estamos aqui hoje com luz, é chamado de Thomas Edison. Você já viu esse nome alguma vez? Eu imagino, em algum estudo que você fez. Algumas histórias contam que ele fez cerca de 6.000 protótipos até que ele chegasse de fato no último, que era a lâmpada elétrica. Você já imaginou isso? A gente desiste com 1 ou 2, imagina você fazer 6.000 e eu não sei nem falar esse número ordinário, né? Mas no número 6.000, ele conseguiu então a grande invenção, que sem dúvida mudaria, né? E mudou os séculos. Mas conta-se essa história, que é muito interessante. E quando ele então conseguiu esse número 6.000 do seu protótipo, ele entregou então para o seu ajudante, para que ele colocasse então na energia, e ali eles então fariam o teste. E o seu ajudante ficou nervoso na hora, 6.000 lâmpadas depois, e quando ele foi colocar, o que aconteceu? A lâmpada caiu. Quebrou a número 6.000. Irmãos, não é que nem a de hoje, né? Que é numa fábrica assim, várias são feitas. Thomas Edison então volta ao seu laboratório, tem que ter todo aquele trabalho. E ele chega então, mais uma vez, com a lâmpada agora para fazer o último teste. E o que ele faz? Ele entrega novamente para o seu ajudante. Só que dessa vez, ele não deixa a lâmpada cair e consegue realizar o teste. Isso exemplifica, meus irmãos, de certa forma, o que eu falei para as crianças. A ideia da misericórdia. Misericórdia tem muito a ver com a ideia do perdão, mas também tem a ver com essa ideia de uma, digamos, segunda chance. Ou seja, como se eu confiasse novamente, mesmo talvez não tendo provas de que eu poderia fazê-lo. Mas isso quer dizer misericórdia. Irmãos, esse texto que nós lemos fala sobre a misericórdia de Deus.
Esses capítulos 9, 10 e 11, os irmãos têm notado aí pelas pregações, é um tema complicado, um tema difícil, que fala sobre o futuro da nação de Israel. Mas por cada lição dessa, e por mais difícil que os textos possam nos parecer, o apóstolo Paulo está colocando aqui a ênfase na misericórdia do Senhor. E essa é o tema do meu sermão desta noite, a misericórdia de Deus, que é, meus irmãos, imensurável, que se estende a todos os povos, quer judeus ou gentios, mas revela o profundo amor e o plano soberano de Deus para a salvação daqueles que são seus. Portanto, Romanos capítulo 11, versos 25 a 32, é para nós um poderoso lembrete de Deus, do seu amor, da sua misericórdia e de como Deus ama os seus. E a primeira coisa, então, que eu quero destacar, falando sobre misericórdia, é a ideia do mistério da dureza temporária. Se vocês acompanharam comigo a leitura atentamente dos versos que fizemos, ele diz: porque, irmãos, não quero que ignoreis este mistério. Aliás, que mistério é esse? Do que Paulo está falando? E esse mistério, meus irmãos, é a dureza parcial que veio sobre Israel. Israel, os irmãos vão lembrar que naquele momento, muitos, ou a grande maioria, como nós vimos, eles ignoravam Jesus como sendo o Messias. Não é à toa que o julgamento de Jesus, inclusive, é feito pelo Sinédrio, a mais alta corporação, a mais alta corte para os judeus. Mostrando, então, que os judeus haviam ignorado Jesus. Mas mais do que apenas ignorado e deixado para lá, eles haviam colocado Jesus numa cruz. É claro que aqui tem o Império Romano que dominava aquele momento, mas esse julgamento foi feito no Sinédrio, essa recomendação, por assim dizer, foi feito lá. Entre quem, meus irmãos? Entre aqueles que conheciam a palavra de Deus. Mas Paulo vai dizer que essa dureza, meus irmãos, de Israel, não era permanente. Que um dia eles viriam, e esse era um dos grandes propósitos. E Paulo nos dá aqui dois motivos para crermos nisso. O primeiro deles é o fato de que a rejeição dos judeus é apenas em parte. Lembra do que nós falamos e do que o seminarista Jean pregou alguns domingos atrás? Quando alguns falam, será mesmo que todos se perderam? E Paulo diz, não, eu estou aqui sendo prova de que muitos creram. E ele então se lembra de um texto em que diz que haviam 7.000 pessoas que não haviam dobrado os joelhos a Baal. Mostrando, irmãos, que de fato a eleição também acontece. Talvez não de forma maciça, naquele momento, naquele tempo, mas que aconteceu também. E o segundo motivo apresentado por Paulo é que vai chegar um tempo, então, em que esses homens, que esse povo se voltará para Deus. Então, quando Paulo diz, por que não quero, irmãos, que ignoreis este mistério? Paulo está prestes a revelar um mistério, uma coisa que não era conhecida anteriormente, algo que era novo, algo que era uma interpretação da palavra do Antigo Testamento que somente um apóstolo poderia fazer. Mas antes de eu falar sobre isso, eu quero falar sobre mistério. Porque mistério é uma coisa que o povo evangélico, de um certo modo, gosta. Não é verdade? Você já ouviu algum irmão, possivelmente, falando sobre o pastor fulano de tal hoje falou em mistério. Irmãos, o mistério a que Paulo se refere aqui é uma interpretação que o próprio Senhor Jesus deu a ele da palavra de Deus e que somente ele poderia fazer. Mas eu quero dizer que, tendo passado todos os profetas e todos os apóstolos, hoje nós não temos mais mistério. Pelo contrário, nós temos tudo revelado através do quê? Da palavra de Deus. Portanto, irmãos, eu não vou vir aqui em algum dia trazer algo novo, nunca visto nesse sentido. É claro que a palavra de Deus se renova em nosso coração e nós saímos aqui com várias lições importantes e muitas vezes falando precisamente do momento em que nós estamos vivendo. E eu creio nisso. Mas eu quero dizer para vocês
que embora a gente saiba dessa questão, embora a gente entenda isso, não há de nós nenhuma ideia de algo novo fora da Bíblia. Aliás, a Bíblia diz que se alguém falar, ou mesmo que um anjo venha falar algo que esteja fora da palavra de Deus, ele vai ser anátema. Então, o mistério que Paulo se revela aqui não é esse que nós estamos acostumados a ouvir, mas é uma interpretação dada a ele. Ele está dizendo, meus irmãos, lembra que na passagem anterior, ele havia dito que os judeus, eles foram aquela boa oliveira, mas que pela sua incredulidade foram arrancadas de lá. Mas, lembra, ele começa dizendo, mas eu queria que vocês entendessem uma coisa aqui, irmãos. Não ignoreis este mistério. E ele coloca ali na nossa versão aqui em português, está entre parênteses, para que não sejais presumidos. Ou em outra tradução, para que não sejais arrogantes. Então Paulo, antes de falar sobre esse mistério, está dizendo o seguinte, irmãos, a primeira coisa que eu queria que você entendesse, eu não quero que você seja arrogante. Paulo havia falado que os gentios haviam crido, e os judeus estavam na incredulidade. E isso então poderia trazer da parte daqueles que eram gentios um certo orgulho, dizendo o seguinte, nós somos melhores do que esse povo, afinal de contas, nós estamos crendo, afinal de contas, nós entendemos a verdade, afinal de contas, eu entendi que Cristo é o Messias, enquanto ele, o judeu que está do meu lado, não entende isso. Mas Paulo vai dizer, calma, aprendiz, não é sobre isso. Não seja arrogante a esse ponto. E aqui, irmãos, já tem uma aplicação muito próxima para nós. Não cabe para aqueles que são salvos pela graça do nosso Senhor qualquer tipo de presunção ou arrogância. Sabe o que eu quero dizer? Não se considere melhor do que outras pessoas, porque você não é. Não considere que o fato de você frequentar uma igreja, de entender a salvação, de entender a graça do Senhor, te coloca, digamos assim, numa posição superior às outras pessoas, e eu posso então olhar as pessoas para baixo. É claro, irmãos, que há aqui uma graça especial que nos alcançou, mas isso não deve inflar o nosso coração a ponto de nos acharmos melhores do que as pessoas lá fora. Pelo contrário, a marca daquele que é salvo verdadeiramente é a humildade. É de olhar como aquele publicano que certa vez foi ao templo orar. Lembra? Ele diz, Senhor, sê propício a mim, pecador. E ele não levantava os olhos. Essa é a posição, meus irmãos, nossa como crentes. Pastor, mas nós cremos na eleição, na predestinação. Amém por isso. E entendemos verdades preciosas da palavra de Deus, somos agraciados de vir à igreja, de ouvir a voz do Senhor, de ler a sua palavra, de poder entender verdades preciosas e eternas. Mas isso jamais deve ser para nós um meio pelo qual nós nos achemos melhores que as pessoas. Pelo contrário, isso traz ao nosso coração humildade. Senhor, eu não merecia, mas eu estou aqui. Senhor, eu não merecia, mas o Senhor perdoou os meus pecados. Senhor, eu não merecia ser abençoado tanto quanto eu sou, mas eu louvo ao Senhor, porque o Senhor veio até o meu coração, o Espírito Santo falou a minha vida, e hoje eu sou uma pessoa diferente. Então não cabe aqui qualquer tipo de arrogância. Então ele vai dizer o seguinte, mas e esse endurecimento dos judeus? E aqui, meus irmãos, Paulo então começa a abrir, digamos assim, esse mistério. E a primeira coisa que ele vai dizer é que na sua infinita sabedoria, Deus permitiu que Israel experimentasse uma dureza parcial para que aqueles que não eram israelitas, os judeus, pudessem alcançar ou ser alcançados pelo Evangelho. Este, meus irmãos, é um exemplo de como Deus orquestra os eventos da história para cumprir todos os seus soberanos propósitos. O endurecimento veio em parte sobre Israel, ou seja, esse endurecimento da nação, no presente momento, ele é parcial. O que Paulo está dizendo aqui é que vai chegar um momento, vai chegar um tempo em que esses homens se voltarão, então, para a palavra de Deus.
Não são todos os judeus que foram endurecidos, mas ele vai dizer, mas vai haverá um tempo da plenitude dos gentios. E você pergunta, mas pastor, para que isso aconteceu? Por que então Deus não se mostrou gracioso de um primeiro momento para com todos? E a resposta, Paulo nos dá aqui quando diz que justamente por causa da inclusão daqueles que não eram do povo de Deus. Irmãos, para nós que nascemos no Brasil, que tem uma, digamos, mentalidade ou uma alma cristã, embora mais voltada ao cristianismo, digamos assim, numa vertente católica romana, nós entendemos Jesus desde o nosso nascimento. Se perguntarmos para qualquer pessoa do seu trabalho, a da escola, enfim, que conviva com você, todo mundo sabe quem é Jesus. Aliás, é muito estranho, inclusive, alguém viver no Brasil e não saber quem é Jesus. Pode não ter uma visão correta da pessoa de Cristo, mas todo mundo sabe. Mas notem que quando Paulo fala aqui dos gentios, Paulo estava dizendo de um povo que não tinha nenhum histórico cristão, que não conhecia o Antigo Testamento. E ele vai dizer, esses homens que não conheciam nada, que não sabiam nada sobre o Messias, que não tinham recebido nenhuma promessa, que muitas vezes não liam o hebraico, a língua em que os escritos, em que o Antigo Testamento foi escrito, essas pessoas vieram ao Evangelho. Isso mostra, irmãos, a misericórdia de Deus em não se limitar a um grupo específico, não fazer acepção de pessoas, mas sim de trazer todos ao Evangelho, mesmo aqueles que não conheciam em nada o Antigo Testamento. E esse, meus irmãos, é um lembrete poderoso para nós, de que a salvação é oferecida a todas as nações. Parte da revelação do mistério é que esse tempo de endurecimento que sobreveio em parte a Israel durará até que chegue a plenitude dos gentios. E verso 25 nos diz isso. E quem são os gentios, né? A palavra gentil, inclusive, lá do seu original, quer dizer gentes. Essa é a expressão, né? Essa tradução. Ou seja, é como se Israel se considerasse um povo escolhido e o resto são agentes. Né? Essa é a questão, né? E agentes aqui separado, né? Ou seja, do hebraico lá, quer dizer, olha, esses são pessoas, mas não pessoas especiais, né? São uma pessoa, talvez essa aí, concepção de alguém de uma segunda classe, por assim dizer. Era assim que era considerado. Mas Paulo vai dizer, quando esses homens, então, que foram eleitos por Deus, completarem, vai vir um tempo também que a pregação chegará à nação de Israel. E esse é o segundo ponto da minha mensagem. Se no primeiro momento o coração deles foi endurecido, aqui Paulo prova então que a promessa da redenção chegará também a Israel. E isso então, meus irmãos, me leva mais uma vez para os versos 28 e 29. Acompanhe comigo na sua Bíblia quando diz, canto o evangelho, são eles inimigos por vossa causa, quanto para a eleição, amados por causa dos patriarcas. Paulo, meus irmãos, então nos assegura que apesar da atual rejeição do evangelho por parte dos judeus, Deus ainda tem um plano na vida daquelas pessoas. Ou na vida, digamos assim, daqueles que Deus já escolheu dentre o povo judeu antes da fundação do mundo. Paulo está revelando nessa passagem que o endurecimento sobreveio a Israel, mas ele é parcial. Só vai durar até o momento em que os gentios se completem o número dos salvos. Ou como Paulo nos diz aqui, só quando haver aqui a plenitude dos gentios. E talvez você me pergunte, mas qual é a prova disso? E Paulo nos responde. Paulo cita outra vez duas passagens do Antigo Testamento para nos dar essa ideia da plenitude. A primeira que ele usa é Isaías 59, quando ele diz, o libertador virá de Sião, e desviará de Jacó as suas impiedades. Lembrem, meus irmãos, que a palavra Sião aqui era um nome carinhoso, digamos assim, que o israelita ou o judeu dava à sua cidade. Então, Sião é esse nome carinhoso. A gente também tem alguns nomes carinhosos que a gente atribui ao nosso país, não é? Às vezes, a gente usa nomes mais
próximos de nós, digamos assim, ou apelidos que demonstram isso. E essa é a ideia. Então, quando diz que o libertador virá de Sião, quer dizer, Jesus. E ele desviará Jacó das suas impiedades. E Jacó aqui é quem, irmãos? Ou o outro nome de Jacó, vocês lembram? Israel. E Israel é o nome da nação. O país, inclusive, ganha esse nome até hoje. E quando ele está falando de Jacó, ele está usando Jacó aqui como aquela referência. Abraão, Isaac e Jacó. Jacó, as 12 tribos, o povo de Deus. Então ele está dizendo que o libertador, que Jesus, virá de Sião, ou seja, virá dos judeus, como ele veio. E desviará de Jacó, ou seja, dos israelitas, as suas impiedades. O que quer dizer? Ele então também perdoará os seus pecados. Mas notem, irmãos, e não saia daqui com essa dúvida, não há um caminho para um povo, um outro caminho para outro povo. A salvação só é alcançada através de Cristo Jesus. Só Jesus é o caminho. Literalmente, Isaías está dizendo assim, e virá o Redentor a Sião, e os que se desviarem da transgressão em Jacó. E Paulo interpreta, meus irmãos, essa palavra dizendo que o Messias haverá de vir de Sião. E segundo a passagem que Paulo cita ainda para provar isso, é Jeremias 31, 33 e 34, quando nós lemos na nossa liturgia, na qual Deus, por meio do profeta, diz que renovará a aliança com o seu povo, a qual foi quebrada pela desobediência dos judeus. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei na sua mente e escreverei no seu coração, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E Paulo então interpreta aqui a expressão depois daqueles dias, como sendo o período dos gentios. Depois que o tempo dos gentios terminar, Deus virá e gravará a sua lei no coração do seu povo. Como ele diz, esta é a minha aliança com eles, e eu os tirarei os seus pecados. Paulo então entende, meus irmãos, que isso ainda não aconteceu. Paulo entende que isso acontecerá ainda com a nação no final dos tempos, porque a fidelidade do Senhor às suas promessas é inabalável. Mas notem que na sequência ele vai falar, porque o dom de Deus é irrevogável. E o que Paulo quer dizer com dom? Dom aqui, irmãos, não é a expressão de talento, como normalmente nós usamos. A ideia de dom é sempre a ideia de algo ou de uma capacitação que eu recebi, com a qual eu poderei servir ao Senhor. Então eu tenho o dom da misericórdia, e com a misericórdia eu sirvo ao Senhor. Eu tenho o dom do serviço, com o dom do serviço, então eu sirvo ao Senhor. Eu tenho o dom da palavra, eu tenho o dom do ensino, e assim vai. E as listas de dons, embora não sejam aí, obviamente, completas, mas nós temos pelo menos duas que a Bíblia nos diz. Mas a questão de dons aqui não é essa questão de algo que Deus, uma capacitação que Deus me deu. Mas dom aqui quer dizer uma graça que Deus me deu. E quando ele diz que o dom de Deus é irrevogável, ele está dizendo, olha, os israelitas, eles são a adoção, a glória das alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas, porque deles vêm os patriarcas. Então, um segundo argumento é porque Deus é fiel às suas promessas. E Deus falou isso para Abraão, Deus falou isso para Isaac, e Deus falou isso também para Jacó e para os seus descendentes. Portanto, irmãos, Deus chamou em Abraão descendentes para uma bênção, e essa bênção, então, contemplaria todo o mundo. Esses são os argumentos de Paulo. Então, se no primeiro momento a gente viu sobre a inclusão dos gentios por causa da dureza temporária dos judeus, no segundo momento, nós entendemos também que a redenção veio também para Israel, e nesse último momento, então, caminhando aqui para o encerramento da minha mensagem, a palavra de Deus nos diz que todos foram desobedientes. E aqui é o terceiro ponto da mensagem, versos 30 e 32. Quando então a palavra de Deus nos diz,
Porque assim como também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdias à vista da desobediência dele, assim também estes agora foram desobedientes. Irmãos, Paulo aqui então, caminhando para o encerramento do seu argumento, ele vai nos lembrar de algo que nós já falamos algumas vezes, mas que sempre precisa ser falado por nós. O fato de que todos pecaram. Judeus pecaram, gentios pecaram. Todos se extraviaram do caminho. Irmãos, eu tenho falado isso para a igreja muitas vezes porque é importante nós entendermos isso, até para a pregação do evangelho. De que não há um justo sequer, que eu e você, nós desobedecemos a Deus. Todos somos pecadores. E como pecadores, todos carecemos da glória do Senhor. Paulo conclui, então, irmãos, explicando que tanto judeus quanto gentios foram confinados à desobediência para com Deus. Mas com que objetivo? E Paulo diz que o objetivo é para que Deus exerça a sua misericórdia. Irmãos, eu sei que muitas vezes vem várias dúvidas sobre a nossa cabeça, sobre o plano da salvação. E às vezes a gente até pensa, será que Deus não poderia ter feito isso de um modo diferente? Será que a salvação não poderia acontecer de uma outra forma? Mas, irmãos, foi precisamente assim que Deus resolveu mostrar o quanto Ele é misericordioso, o quanto Ele é amoroso, o quanto Ele é gracioso. Porque todos pecaram, não há exceção. E porque todos pecaram, Deus então mostrou a sua misericórdia. Deus, em sua infinita misericórdia, chama a pessoa de todos os povos, todas as raças, todas as línguas. Sua graça, meus irmãos, é suficiente para cobrir os pecados de todos aqueles que Ele chamou desde a fundação do mundo. E Deus salvará todo Israel. E isso é o que a Bíblia nos diz, quando Ele diz todos que encerrou na desobediência, a fim de usar misericórdia para com todos. Entenda todos aqui, não com a ideia de totalidade, mas todos aqueles que Deus um dia morreu por eles. Todos aqueles que um dia Deus escolheu para a sua graça. Aquilo que Paulo nos disse anteriormente, os vasos de honra, a qual Deus preparou antes da fundação do mundo. Irmãos, então eu quero concluir a minha mensagem de um texto difícil para nós, de um texto onde Paulo fala de um mistério complicado, talvez, muitas vezes. Mas eu queria que você saísse daqui pensando o seguinte, a primeira lição dessa passagem, que deve ficar claro para nós, é que Deus já revelou os seus mistérios do Antigo Testamento aos apóstolos. Portanto, meus irmãos, não há mais mistério aqui. É muito comum nós irmos ou conhecermos outras religiões em que o líder espiritual daquela religião é alguém que, digamos assim, tem um conhecimento superior, onde provavelmente ele entrará num outro patamar no céu do que aqueles que ele lidera. Mas no cristianismo, meus irmãos, isso não acontece. O pastor não vai ficar num lugar melhor do que a igreja. Pelo contrário, muitos aqui vão certamente ficar muito melhores do que o lugar do pastor, mostrando, irmãos, que não tem aqui um conhecimento escondido, mostrando que a Bíblia não é um livro de revelar para alguns e esconder para outros. Talvez no sentido de esconder para os ímpios, sim, porque eles não têm o Espírito Santo para entender, mas todos aqueles que têm o Espírito Santo, eles têm a revelação da palavra do Senhor. Cabe a nós, irmãos, o que então? Estudarmos a palavra de Deus. Às vezes as pessoas perguntam assim para mim, pastor, fazer isso daqui é pecado? Pastor, eu seguir esse caminho é pecado? Irmãos, eu entendo que muitas dessas perguntas partem de um coração piedoso, que quer seguir o caminho do Senhor. E eu louvo a Deus por isso. Mas eu vejo que às vezes perguntas como essa derivam de um coração que não quer estudar a palavra de Deus. Deriva de um coração que não tem deleite no Senhor. E como ele não tem deleite nas palavras de Deus, como ele não tem deleite, ele quer
seguir pelo caminho mais próximo, digamos assim, do pecado. Ele quer seguir assim no limiar entre o pecar e o não pecar. Mas, queridos, nós somos chamados a ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor. E esse relacionamento acontece entre você e Deus. É o que nós chamamos de sacerdócio universal dos crentes. Ou seja, você tem responsabilidades diante do Senhor. Ele quer desenvolver um relacionamento com você. Ele quer que você busque Ele na segunda-feira. Ele quer que você ore na terça. Ele quer que você busque instrução na quarta. Ou seja, Ele quer passar a semana inteira sendo o seu Deus. E não está, digamos assim, preso a um dia da semana. Mas Ele quer que todos os dias da semana, todas as áreas da sua vida sejam dEle. E para tanto, meus queridos, nós precisamos desenvolver esse relacionamento com Deus. Mas a segunda lição, ou a segunda aplicação que eu quero fazer, é justamente lembrar-nos que a misericórdia de Deus deve ser fonte da nossa profunda gratidão. E um coração grato não é um coração orgulhoso. Um coração grato não é um coração arrogante. Eu quero que você saia daqui hoje com gratidão em seu coração, de pensar que um dia, na sua graça, Deus olhou para você. Um dia antes da fundação do mundo, Deus olhou com um olhar de misericórdia para você. E um dia, no momento, nesse tempo, o Espírito Santo falou ao seu coração e você veio ao Evangelho. E a terceira e última aplicação que eu quero fazer para você, e não pode ser outra, tem que ser de dividir esse presente. E como nós temos falado sobre isso. Irmãos, se nós formos alvos da graça e da misericórdia de Deus, nós devemos ser bênçãos na vida daqueles que estão conosco. Você deve ser bênção na vida do seu vizinho. Você deve ser bênção na vida do seu filho, da sua filha, do seu esposo. Você deve ser bênção na vida daqueles que Deus colocou ao seu redor. E a pergunta é, como eu posso ser bênção na vida daquelas pessoas? E a resposta, irmãos, é simples, clara e direta. Falando de Jesus para elas. Essa é a grande aplicação que nós temos. Se Deus teve misericórdia dos gentios, nós. Se Deus tem misericórdia e vai ter do seu povo, dos judeus também, é o sinal de que Deus tem misericórdia também para aqueles que estão ao seu redor. Não estou dizendo aqui que Deus tem um plano especial na vida de todas as pessoas que você vai pregar. Talvez esse plano não seja tão bom, mas Ele tem misericórdia para todos aqueles que são seus. Ele tem graça para todos aqueles que são seus. Meu irmão, fale de Cristo. Esse é o melhor e maior presente que você pode dar àqueles que estão perto de você. Que Deus nos abençoe.